Então, continuando a falar aí da figura aí do Napoleão Bonaparte, falamos ali de todas as medidas que ele vai adotar internamente, vai se autodeclarar ali imperador. Primeiro ele fez a mudança do diretório para consulado, junto com outros 3 membros, ele vai ser o cônsul vitalício, ou seja, a figura mais importante, e logo na sequência vai se declarar ali, autonomear imperador, ou seja, vai se coroar, e vai estabelecer algumas mudanças internas na França que serão muito significativas. Ao mesmo tempo, ele também tomará algumas ações externas, e aí vamos ver essa política externa de Napoleão. A política dele, então, estava ali marcada pelo enfrentamento com alguns exércitos europeus. É um general, né? Então, imagine, né? Sangue, os olhos brilhavam em caso de guerra. O exército francês, então, vai vencer ali austríacos, prussianos em algumas batalhas, mas não vai conseguir derrotar a frota inglesa. Havia uma necessidade muito grande de recuperar economicamente a França, mas a França tinha uma barreira, a Inglaterra, a grande senhora naval, a grande senhora comercial, e a França vai conseguir bater de frente com muitos outros estados, mas o inglês vai dar muito trabalho para a França. E aí a França vai perder ali uma batalha com a Inglaterra, a batalha do chamado Trafalgar, e Napoleão, então, mediante a essa situação, vai investir em uma política de criação de repúblicas ao redor da França, tentando ali unir ali um apoio. O objetivo principal era espalhar, então, uma instituição revolucionária francesa pela Europa, ou seja, tentando mostrar o quanto a França era uma nação forte e poderosa, um Estado forte e poderoso, não querendo ficar aí às margens da Inglaterra, mas o objetivo era afrontar e atacar a Inglaterra. E como não podia então fazer com armas, até porque, parando para pensar geograficamente, a Inglaterra é uma ilha, né? Para chegar na Inglaterra não poderia ser por terra, tinha que ser por água. Mas por água ela era a grande senhora naval, então imagine ali a rede de proteção que a Inglaterra criava. Então, para tentar atacar a Inglaterra, se eu não consigo atacá-la no campo de batalha, no fronte ali, corpo a corpo, eu vou atacar de outra forma. E a forma que Napoleão e a França encontrarão para atacar a Inglaterra será ali tentando vencê-la pelo poderio, pelo poder econômico. Então, Napoleão vai tentar vencer a Inglaterra criando um plano econômico que ficará conhecido como bloqueio continental. Ele vai estabelecer ali um bloqueio econômico em Inglaterra. E o que foi esse bloqueio continental? Presta atenção no significado do que foi o bloqueio continental, tá certo? Napoleão, então, em 1806, vai decretar o bloqueio continental à Inglaterra. Qual era a lógica desse bloqueio? Para tentar minar a força econômica inglesa. Proibia qualquer comércio entre estados europeus com a Inglaterra. Lembra que ele não tentou ali unir forças com estados ao seu redor, tentando fazer ali o que se conheceu como a reunião de repúblicas? Ele vai, a partir daí, então, tentar minar as forças da Inglaterra, fazendo uma exigência por meio do bloqueio continental de que esses estados não fizesse nenhum tipo de contrato, relação ou parceria econômica com a Inglaterra, tentando minar aí seu poder. Então, o objetivo de Napoleão era enfraquecer o comércio britânico, de uma certa forma, desestabilizando, desestruturando a economia, obrigando a Inglaterra a se render. Só que o resultado dessa política não foi como Napoleão esperava, certo? Ele vai ter aí algumas surpresas, algumas pedras no caminho. A Inglaterra dominava, como eu falei, né, os mares, muitas frotas, e ela tinha principalmente muitas parcerias com algumas regiões, com alguns estados.
foi ela quem acabou bloqueando o continente europeu, literalmente, impedindo ligação de metrópoles europeias com outras colônias. Então, eles souberam compensar as suas perdas então econômicas com o bloqueio continental, lucrando com controle sobre outras terras, outras colônias, outros comércios. Ou seja, como ela era grande senhora naval, como ela tinha feito ali algumas alianças, algumas estratégias ali de poder, muitos estados haviam recorrido à Inglaterra para algumas situações, principalmente Espanha, Portugal. Então, pensa nesse momento que o bloqueio é determinado por Napoleão, pensa quem aderiu e pensa quem não podia, se viu ali não podendo adotar o bloqueio, porque havia ali uma ligação com a Inglaterra. Então, a Napoleão, o tiro saiu pela culatra, porque ele achou que enfraqueceria a Inglaterra com bloqueio, mas não percebeu que a própria Inglaterra já tinha imposto uma espécie de relação econômica, controlando alguns estados, subjugando alguns estados, tornando-os dependentes de sua ajuda. Então, ao adotar o bloqueio, poucos estados europeus o aderiram, porque outros não tinham como aderir, porque tinham ali um contrato, uma relação com a Inglaterra. E aí a gente está falando principalmente da Espanha e Portugal, mas principalmente de Portugal. E isso é uma história extremamente importante para o nosso país, para a época, né, para a nossa colônia, que vai ser a saída da família real para o Brasil. O bloqueio continental vai gerar isso, essa situação. A família real vai ter que abandonar o barco, porque Portugal vai estar pressionado pela França a aderir ao bloqueio, e Portugal estava em cima do muro, estava ali sem saber o que fazer, e a medida adotada foi a nobreza dar no pé, a família real se enfiar dentro de embarcações emprestadas pela Inglaterra para fugir de Portugal. Então você tem aí uma imagem de um mapa onde mostra toda a extensão ali do Império Napoleônico, e você vai ver ali essas linhas representam ali toda a área que ficou instituída ali pelo bloqueio. E aí falando então sobre Portugal, quando Napoleão decreta então o bloqueio, Portugal era uma importante aliada da Inglaterra, como eu falei, né? Tinha muita relação com a Inglaterra, militar e comercial. Então Portugal foi uma das regiões que não pôde aderir ao bloqueio. E aí Napoleão vai decretar, então, declarar guerra a Portugal e aos países aliados à Inglaterra, e isso tentando evitar que Napoleão chegasse ao poder, tomasse o trono então português. A corte portuguesa faz o que então? Em 1808, se desloca para o Rio de Janeiro, para o Brasil, transferindo então a corte de Portugal para o Brasil. E aí vai ser um outro momento da nossa história, o nascimento do Império no Brasil. A queda do Império Napoleônico ocorre em que situação? Para exercer controle sobre o país, Napoleão, então, vai nomear muitos dos seus parentes governantes, e principalmente seu irmão, José Bonaparte, na Espanha. Isso vai gerar um aumento de insatisfação de elites desses países, porque vai haver ali um desespero de tentar conter o avanço francês. Então, olha o tamanho desse império, né? Vencendo algumas batalhas, Napoleão vai se encontrar com poucos recursos para lutar em tanta frente de combate, porque eram muitas batalhas. A França, então, vai ser invadida em 1814, e isso vai forçar Napoleão a ter que renunciar e se exilar numa ilha lá no Mediterrâneo chamada Ilha de Elba. O Luís XVIII, o irmão do Luís XVI, ele vai, então, com a saída de Napoleão e o exílio de Napoleão,
assumir o trono e autoproclamar-se rei da França, ou seja, a monarquia voltando à França. Então, monarquia dá lugar à república, república dá lugar a um império, e agora o retorno da monarquia para a França. No exílio, em 1815, Napoleão fugiu de Elba, entrou ali em um confronto, mas depois ali foi preso novamente, exilado novamente, agora numa ilha lá no Pacífico, né, Santa Maria, e lá nessa ilha Napoleão vai morrer. Isso vai ocorrer em 1800 ali. Antes dele morrer, ele vai, como eu falei, tentar ali novamente um confronto. Ficará conhecido esse governo, esse confronto, esse momento da história de Napoleão como o governo dos 100 dias, depois que ele foge da ilha de Elba. Só que ele vai ser derrotado nesse confronto dos 100 dias, não vai encontrar muito apoio ali, e aí vai ser exilado então numa ilha. Alguns chamavam de Maria, Santa Maria, outros vão chamar de Santa Helena, mas é uma ilha que na verdade fica ali entre os limites do Pacífico para o Atlântico, e lá Napoleão ele morre, então 2 vezes exilado, foge na primeira vez, monta ali aí um governo dos 100 dias tentando tomar o poder da França, mas é exilado novamente porque vai perder, e ao ser exilado, vai morrer em 1815. Há muitas especulações da morte dele, que ele teria sido envenenado, outros dizem que ele morreu de mortes naturais, ele passou a sofrer de um problema gástrico muito sério, alguns falaram que foi úlcera, e depois foi feita até uma exumação do corpo de Napoleão, e na exumação do corpo dele descobriu alto teor de uma substância que era veneno. Então, assim, o que até então pareceu ser uma morte natural passou a dar lugar ali a uma morte ali, um assassinato, e são várias especulações, várias teorias sobre a morte desse personagem tão importante para a história da França, da pós-revolucionária. E aí o exercício que eu pedi para vocês fazerem, nós vamos corrigir em sala os estados, né? O que foram os estados gerais, a pergunta aí, o que foi a tomada da Bastilha, lembrando que os Estados Gerais estava associado ali, né, aqueles 3 estados que se formam, a sociedade estamental francesa, que se formam aí no processo antes da Revolução. O que foi a tomada da Bastilha? Lembrando o que foi a Bastilha, e essa tomada desencadeia no quê? Leva ao quê? Quais foram os princípios definidos pela Declaração dos Direitos do Homem? O que essa declaração estabeleceu ali como direito ao homem, lembrando, ao homem como um todo, né? A toda a humanidade, todos os povos. Quem foi Olympe de Gouges? Lembra daquela mulher lá que se envolveu na questão revolucionária, pós-morte ao marido? Lembra uma mulher no cenário, uma mulher com um destaque aí, é uma França ainda com resquícios tradicionais que está levando ali a revolução. Pensa aí numa mulher lutando por direitos nesse momento aí. O que foi aquele período do terror? Lembra do regime de terror? Foi em qual momento da revolução que se estabeleceu aí o terror? Em que se consistiu o Código Napoleônico, o Código Civil? Lembra, estabeleceu direitos a quem? Concedeu aí direitos a quem? Quais são as exigências? E o exercício de casa, analisando a obra de arte que está aí no material de vocês vão ter que, não sei se dá para vocês perceberem, em cada parte da obra tem uma numeração. Você tem que descobrir, associar a numeração a cada elemento do texto. Vamos passar aqui para a gente seguir. A cada elemento do texto aí, associando a numeração, deixa eu puxar aqui, a numeração a cada parte específica do material, tá certo? Então tá aí, a gente termina o vídeo sobre
Napoleão Bonaparte, uma das figuras significativas e importantes da história da França, certo? Um homem que vai servir de inspiração para muitos grandes nomes da história. Vamos se inspirar aí na figura emblemática aí do Napoleão Bonaparte. Até o nosso próximo material, nosso próximo assunto, que vai ser Revolução Industrial. Um outro assunto, um outro momento do nosso material. Beijo, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.